Tudo bem, gente? Eduardo Frois aqui em mais um vídeo da nossa série Vendedores, como sobreviver esse ano, tá? Esse vídeo é feito de uma sequência de vídeos para você que quer ser um melhor vendedor e quer sobreviver no ano de 2023 e prosperar 2024, 2025, 2026 e a sua vida toda. Porque quem sabe vender sabe sobreviver. Nunca vai te faltar nada na sua vida se você souber vender e ter fé também, tá? Porque a venda, ela te proporciona uma liberdade. A partir do momento que você aprende a vender um produto, serviço online, físico, você não depende da direita, da esquerda, do governo A, do governo B, você está por si só. E aí você vira um empreendedor. Todo empreendedor, antes de tudo, ele é vendedor, tá? O empreendedor, ele nasce aqui, na mente, numa vontade de sobreviver, uma vontade de prosperar, além de sobreviver, né? Você tem que transpor barreiras. E a melhor forma de fazer isso é venda, tá? Ou você vai ser um gestor de vendedores, ou você mesmo vai se vender a sua imagem, o seu produto, tá? E essa sequência de vídeos nada mais é do que o conceito de como você pode ser um melhor vendedor. E hoje, no vídeo de hoje, para ter essa sequência maravilhosa do jeito que tá ficando, a gente vai falar sobre contar história. O que é contar história? Primeira coisa, assim como a gente sempre desmistifica a questão de venda, tá? Que o brasileiro acha que ser vendedor é chato, ser vendedor é pecado, é crime, é inconveniente. Por isso que muitas pessoas não seguem por essa área. Por isso que antes lá, nas gerações passadas, dos nossos pais, dos nossos avós, para quem está na casa dos 30, os nossos pais e os nossos avós achavam que vendedor era o fracassado, que vendedor era quem não tinha uma profissão, que o legal era ser doutor, né? Era ser médico, era ser advogado, era trilhar, não que esses caminhos não sejam legais, mas eles não são um único caminho. E tinha essa mistificação de que o vendedor era o fracassado. Mas hoje em dia a gente sabe que os grandes empreendedores são vendedores. Assim como a gente passa por essa desmistificação, a gente precisa desmistificar, tá? Destruir o mito de que contar história é errado. Contar história, pelo menos aqui em BH, onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu vivo, né? Tem essa questão de tipo como se fosse uma gíria. Ah, você é contador de história, você é mentiroso, tá? Mentir não é contar história não é mentir. Contar história nesse quesito é o que muitas pessoas estudam, por exemplo, no marketing digital, que é o storytelling, tá? É a construção da história para conexão. Só que a contar história, ele não está só no marketing digital, ele não está só dentro do storytelling não, tá? O contar história dentro da venda física, da venda que a gente vai abordar, de captação de leads, da venda por telefone, da venda boca a boca, venda de shopping, venda porta a porta, venda digital, qualquer tipo de venda, o contar história ele está presente. Os bons vendedores sempre fizeram isso e não tem nada a ver, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com mentir, tá? Contar história é criar conexão. Qual é a melhor forma de você criar conexão com o seu cliente? É contando histórias. Por que os melhores vendedores são os que consomem os próprios produtos? Porque eles têm histórias para contar dos próprios produtos. Quando eu era vendedor de shopping, tá? A gente tinha aqui em BH uma loja que tinha a única loja, eu era gerente dessa loja, a única loja que tinha uma camisa importada da Liga de Beisebol dos Estados Unidos, tá? E nessa época, essa loja era a única que tinha, então as peças eram muito cobiçadas. E a gente vendia, porque nós, vendedores, na época eu era bem mais novo, os vendedores consumiam muito essas camisas. A gente conseguia comprar elas na loja com 30% de desconto e ainda pagava no Olerite, pagava parcelado, era uma loucura. Então a gente comprava e consumia muito nessa época, muitos anos atrás, era muito caro a exportação dessas camisas, não é igual hoje. E não era falsificado, era tudo original. Então era muito consumida. Eu mesmo usava, eu tinha coleção de boné, eu tinha camisa original de beisebol, achava um máximo, achava muito legal e eu gostava muito. Eu gostava de usar, era simples, eu gostava de usar. Hoje eu sou mais básico na minha forma de me vestir, mas tinha uma época que eu usava uns bonés dourados assim,
com New York Giants e tal, que era uma época legal. Então, quando alguém vinha comprar, eu consumia, era muito fácil de vender, porque eu simplesmente contava histórias do consumo, de como que aquilo era legal, e passava que a venda era muito mais fácil. Então, vendedores, por exemplo, que consomem os seus produtos, eles contam histórias. Eu comprei uma cota de um clube que está inaugurando aqui em Belo Horizonte, é um Termas, né? É um parque aquático. E quando a gente foi lá comprar essa cota, o vendedor falou que tinha 30 cotas, que o pai dele comprou um direito de vendas de alimentos lá dentro e contou a história, que ele mora lá, mostrou vídeo, ele foi visitar. Foi história, gente, história. Ele não estava apresentando o produto em nenhum momento. Ele veio falar de benefício. Foi uma venda muito legal, muito diferente, muito simples. Não veio falar do produto, de benefício, de como que aquilo podia agregar na minha família. Igual quando eu fui em Olímpia, que eu comprei uma cota em Olímpia, o vendedor tinha um discurso de deixar de herança para minha filha. Minha filha tem 11 anos e ela gosta muito disso. Ela gosta muito. O cara pegou isso. Ele é um ótimo vendedor. Um abração pro Denis. Ele é um ótimo vendedor. Conta história demais de como ele comprou as cotas, de como ele mesmo aluga, de como ele ganha dinheiro com isso. E ele tinha essa pegada de falar que aquilo era uma herança para minha filha e para o meu filho também. Como meu filho é muito novinho, ele focou com muita sensatez na minha filha que estava lá presente. Ela poderia dar mais opiniões. O meu filho tem 5 anos, a minha filha já tem 11, então ele foi muito sagaz. Ele contou que aquela história era uma herança, que aquilo ia ficar para ela, os apartamentos, as cotas. Foi muito legal a história que ele contou da construção de patrimônio através de herança. Esse cara não, ele foi contando a história da vida dele. Ele mora lá 20 quilômetros daqui, 25 quilômetros daqui. Ele mora lá e ele foi, tirou foto e contou como que há 4 anos que está construindo, como já está ficando, como que março vai sair e como que é legal, como que vai ser divertido, como que o pai dele entrou, como que ele comprou 30 cotas e foi histórias. Vendedores que consomem o produto, por que eles vendem mais? Não é porque eu tenho. Não é isso, gente. Eu tenho, eu compro também, eu gosto. Eu tenho isso, eu compro computador, eu compro câmera, eu compro canetão, eu compro luz. Eu compro isso, eu compro moto, então eu compro a moto porque eu compro. Não é isso. É contar história, é natural. O vendedor que conta história, ele tem conexão. Como que a história, por exemplo, da cota fez conexão comigo? Tá? Eu sempre tento trazer para vocês aqui coisas que aconteceram na minha semana, porque é história, para a gente ter conexão um com o outro. Eu estou contando para você uma história que aconteceu na minha semana. E isso é legal, eu não estou contando algo que não aconteceu comigo, ou que eu estudei, ou que eu li um livro. Literalmente aconteceu comigo. Quando ele estava me contando ali daquela história, eu fiquei imaginando, eu fazendo parte daquilo. E a história que ele estava me contando do hoje e do ontem, da construção, de como que ele está trabalhando esse projeto já tem 4 anos, me conectou lá na frente, onde eu já visualizei o clube, como que a cota pode valorizar, como que eu posso investir nisso, como que meus filhos podem brincar, como que aqui em BH é muito limitado, aqui a gente não tem praia, a gente não tem grandes clubes, é um dos primeiros que vai ter. Então eu comecei a ver como que isso era legal, como que eu não precisaria viajar para Caldas Novas, ou para algum lugar em São Paulo, ou para o Termas de Araxá. Eu fiquei pensando como que isso ia ser mais legal através de história. Ele em nenhum momento precisou me apresentar benefícios, por exemplo. Olha, você compra essa cota aqui agora porque você não vai precisar viajar para o Termas. Quanto que você vai economizar viajando para o Termas? Que o Termas você vai economizar só de gasolina tanto, só de hospedagem tanto. Então você não vai precisar ir para Olímpia ou para Goiânia, você não vai precisar ir para Caldas Novas e tal, ir para a praia, e com o clube você vai economizar qualidade de vida, tempo. Nada disso, não aconteceu nada disso na venda. Ele simplesmente me contou a história do que ele achava, como que seria, como que era divertido, como que ele estava ali trabalhando muito. Eu esqueci o nome dele, mas um abraço para ele também. Ele foi um cara assim, estava muito envolto na história da construção, como que aquilo fazia parte da vida dele nos últimos 4 anos. E essa história dele me conectou. Então, qual é a dica para você nesse vídeo, tá? Conte histórias. Consuma o seu produto. Tenha histórias do seu produto. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá, venda física. Tá? Venda física. Muita gente assiste meus vídeos e acha que eu falo só para marketing digital. Não é. Venda física também. Vamos lá.
Você está vendendo roupa. Uma mulher está vendendo roupa. Consuma as roupas. Muitas empresas deixam você vestir algumas. Vista. Eu acho desrespeitoso. Tem alguma antiga que eu posso usar? Dessa estilista, dessa empresa, com esse tecido, dessa cor? Para você ter história. Olha, chega uma cliente sua e fala assim, olha, eu vesti um vestido desse, eu achei muito confortável, acertou muito na minha cintura, ficou muito legal no meu ombro, eu gostei do tecido, gostei como que eu me senti. Ou então não, olha, eu prefiro esse, porque eu vesti esse aqui outro dia e eu não gostei. Olha, a minha irmã, eu dei para ela esse vestido, ela tem um corpo igual ao seu, não ficou bom. Nada converte mais do que o inverso. Quando você fala para o seu cliente assim, olha, esse ficou ruim, mas esse ficou muito bom. Ele tem um efeito muito mais abrangente do que, nossa, todos ficaram lindos. Nossa, todos ficaram maravilhosos. Isso é mentira, gente. Conta história, olha, esse aqui ficou maravilhoso em você, esse aqui caiu melhor. Eu dei esse aqui de presente para minha irmã, ficou muito bom nela, ela falou que gostou muito, que lava, por exemplo, né, roupa. Por exemplo, lava, não amassa. Outro dia eu comprei essa blusa. Porque o vendedor só falou para mim, você não precisa passar. Eu fui e comprei. Simples. Foi simples, foi um benefício que estava ligado ao que eu queria. Tá? Então você pode contar histórias sobre isso. Olha, isso eu tenho umas blusas dessas, estou falando para quem consome. Você tem que consumir para você ter histórias. Eu não tenho dinheiro para comprar as roupas que vende na minha loja. Fala com a sua gerente. Olha, eu posso levar em casa e lavar? Eu posso levar em casa e, sei lá, me dar um desconto de uma peça antiga? Eu posso ver como é que chega? Eu tenho que ter ali uma relação com aquele produto. Olha, esse produto chegou, a gente desembalou ele e eu percebi que ele é muito bom. Até porque quando a gente desembalou, a gente não precisou passar muito. E aqui tá falando que ele é fácil de passar, realmente é. Gente, isso é muito simples. Porque é o seguinte, tem vários tipos de venda, gente. Você pode vender falando de benefícios, claro. Você pode vender falando de qualidades. Você pode focar em preço, pode focar no que for. Aqui a gente está abordando histórias. Não é que a história vai tirar a abordagem de benefício, de preço, de produtos, de negociação, de tom de voz, de comportamento, de aparência. Isso são outros elementos. Não dá para abordar todos. Eu estou abordando história. Usa a história dentro de tudo. Se você quer enaltecer o preço, nada melhor do que uma boa história da construção da marca. Ninguém hoje fala da Apple sem falar do Steve Jobs. E ninguém fala do Steve Jobs sem falar da história do Steve Jobs. Só de filme do Steve Jobs eu assisti 2. Assisti 3. Teve um que saiu há alguns anos atrás, tem um com Ashton Kutcher e tem Os Piratas do Silício, que é a história entre o Steve Jobs e o Bill Gates, que é fenomenal. Dos 3 ele é o melhor. Mas o que teve nos últimos anos é muito bom também. Muito bom por causa da atuação. Do Ashton Kutcher, ele foca, sei lá, cara, a história dele foca um Steve Jobs menos empresarial, mais pessoal. Eu queria um empresarial, mas enfim. Vamos lá. Não, a Apple é construída pela história do Jobs, pela história do iPhone, pela história das pessoas. Gente, não é a maçã não significa nada. A maçã não significa nada. Significa história das pessoas, das fotos, dos vídeos, de quem usa, história de sucesso. É isso que é história. Então, por exemplo, se você quer fazer uma disrupção do preço, nada melhor do que você falar, olha, esse produto não é do mais barato do mercado, eu sei. Mas por quê? Porque esse produto, essa marca tem história XY. Isso veio de não sei o quê. Se você for pesquisar sobre essa marca, você vai ver que isso e isso aconteceu. Vamos dar um outro exemplo aqui. Imóveis. Eu moro numa rua que, quando você vai ver as histórias, é muito legal de ver porque que às vezes os imóveis valorizam. Porque as histórias de quem mora aqui. Aqui perto, eu mudei para cá por causa da comodidade da escola dos meus filhos. E a escola dos meus filhos vem da história de uma igreja que está aqui há mais de 50 anos. E o pastor daqui é um pastor muito famoso, muito querido, porque ele tem 70 anos. Então ele construiu um legado antes de eu nascer.
antes de 1980 e poucos. Ele já estava nessa igreja, construiu essa igreja, tem as fotos dessa igreja. Ele trouxe a igreja para o bairro e o bairro cresceu meio que ao redor dessa igreja. Depois veio o aeroporto, né? E depois ele teve uma escola. A escola dele tem 30 anos, é uma escola com princípio cristão. Por que eu vim de outro bairro para morar aqui? Por causa da história da escola, cara. E a história da escola está atrelada à história do pastor. A história do pastor está atrelada à história da igreja, dos membros, de quem já veio. E a história de tudo envolto da religião está ligado à história mundial de um cara que chama Jesus, que está escrito na história que está na Bíblia. Como que você ignora a história se ela acrescenta valor? Ela acrescenta identidade. Então, a história do seu produto tem que ser construída desse jeito. Se você for olhar uma história maravilhosa do Geraldo Rufino, eu falei do Steve Jobs, mas também tem uns caras brasileiros que são Geraldo Rufino. Ouve uma história do Geraldo Rufino, pesquisa aí. Pode parar o vídeo, que tem isso, né? Não manda o cliente para fora do seu vídeo, não. Pode pausar o vídeo. Digita aí, ó, Geraldo Rufino. Depois você volta aqui, comenta aqui embaixo. Você vai ver que o Geraldo Rufino é um cara que já quebrou 6 vezes, o cara é catador de lixo, o cara criou uma empresa, o cara é milionário e além de ser milionário, o cara é super alto astral, um mentor do caramba. A história dele agrega valor para a vida dele, porque não é fácil você quebrar 6 vezes. Eu quebrei umas 3, 4, mas não é fácil. E o cara vem de sucessões de quebrar e sucessões de sucesso. Isso é história, isso é agregar valor à marca. Agora, o vendedor normal, mediano para falido, não quer contar a história. Quer saber, fala o preço, não gosta de enrolar não, fala direto. Tá aí passando dificuldade. Por quê? Não sabe agregar valor a si mesmo. Conte história de você mesmo. Se você vende um produto, eu acho que você tem obrigação de consumi-lo. Você tem obrigação de saber o que você está falando, para você poder vender ou parar de vender. Então a história, ela está ligada a quem você é, você respeita o outro, você respeita o cliente, você respeita a pessoa que está ali na sua frente quando você conta história para ela, quando você para o seu tempo e compartilha um pouco de você com um pouco dela. Isso é contar história. Eu vou compartilhar de mim e você. Eu não estou falando em nenhum momento do vídeo de falar mentira. E se você quiser inventar história, aí já é com você. Eu estou falando de você ter histórias reais, porque elas conectam. A gente vai falar um pouco de tom de voz. O tom de voz e a posição corporal de uma mentira é completamente diferente de uma posição e um tom de voz de uma verdade. Se você está dando um pouco de você para o outro, eu sempre acredito que a pessoa sabe quando você está mentindo. E às vezes, por mais que um vendedor tenta mentir, ele não consegue vender. Ele acaba querendo fazer coisa errada. Mente. Até ele achar um bobo que acredita na mentira dele. Mas isso não é vendedor para mim. Isso aí é estelionatário. O que é vendedor para mim é o cara que se aperfeiçoa, assiste o vídeo, vai no meu canal, vê um vídeo de outro mentor, compra um livro, lê um livro. Hoje chegou essa semana, eu vou fazer um vídeo para vocês. Chegou para mim o livro do Bernardinho, Convertendo Suor em Ouro. Nossa! Eu vi sua indicação no vídeo do Cláudio Duarte, comprei. Vou ler, vou me especializar, trago aqui para vocês um resumo. Isso é vendedor. Vou aprender a contar história. Eu vi um vídeo de um cara ali e eu gostei falando sobre contar história. Eu vou pesquisar sobre isso, vou pesquisar o que é o storytelling, vou pesquisar como eu posso acrescentar história. Isso é história. Não estou falando de você mentir, você falar mentira para os outros. Nem passa pela minha cabeça. Porque não precisa. Eu vendo um produto que eu consumo esse produto. Então, para mim, eu tenho milhões de história há anos. Primeira vez que eu consumi o produto que eu vendo foi em 2013. Foi a primeira vez que eu construí um site. Foi a primeira vez que eu trabalhei com um site para captar cliente, em 2013. Na época, o pessoal captava cliente na lista telefônica. E eu vou ter um vídeo aqui sobre como a gente captava. E eu já tinha um site em 2013. Foi a primeira vez. E eu consumo esse produto até hoje, que é o produto que eu vendo. Agora, como que eu vou falar de captação de leads? Como que eu vou falar de construção de plataforma? Se eu não consumo, muita gente faz isso. Muita gente vende sites ou plataformas de captura, não só o site, né? Anúncios, serviço de agência de controle de plataformas de vendas, mas nunca vendeu. Eu acho que não é legal. Eu acho que a pessoa devia parar um pouco e vender pelo menos uns 6 meses.
Ou pode ser o próprio produto dela, para depois ela vir construir um site, uma plataforma de captura, fazer uma gestão de anúncios, como a gente faz, como a equipe nossa faz, gestão de marketing, para captar leads para grandes operações de venda, que é o que a gente faz, mas a gente consome. Eu construo as próprias captações da empresa, porque eu preciso consumir o meu produto. Agora o cara vem, eu faço um sitezinho nele, aprendi a fazer um site, eu sei fazer ali um anúncio, vou juntar os dois e vou oferecer. Aí tem gente que compra, mas aí se decepciona. A gente foi procurar agora história, olha lá, uma história. A gente foi procurar um lugar para a gente mudar para o local físico da agência e a mulher falou, marketing não funciona, porque eu fiz anúncio para minha empresa e não deu certo. Por que não deu certo? Porque provavelmente a pessoa que fez para ela pode saber fazer site, pode saber fazer captura de clientes, pode saber fazer gestão de marketing digital, de anúncio, mas provavelmente não sabe de venda. Esse é o problema. Hoje está cheio de uma galera muito boa no digital, no software, na construção, mas nunca parou para vender. Hoje é claro que ninguém capta cliente por telefone na lista fria, mas é um baita ensinamento. É uma baita escola, porque eu te garanto que os telefones existem de qualquer forma. Então é só ligar lá, que você vai conseguir falar, às vezes com o gestor, você vai conseguir falar. Às vezes o cara que você está tentando buscar por e-mail, você liga, o cara atende. Aí é medo de conversar, aí é outras coisas que a gente vai abordar. Mas gente, vamos ficar por aqui. Resumindo, conta história com prazer, conta histórias de verdade. Consuma o seu produto, consuma o seu serviço, tenha histórias, dê de presente o seu produto, o seu serviço, compre o seu produto, compre o seu serviço. Peça emprestado se você não tiver condição. Por exemplo, você está vendendo moto, você não tem condição de comprar aquela moto, peça emprestado, dá uma volta naquela moto para você poder falar, eu andei nessa moto, ela é a melhor moto que eu já andei, porque literalmente é. Ou então consuma o seu produto, coma o seu produto, vista o seu produto e fala, meu produto não está bom porque eu não consigo contar histórias boas. Muda o seu produto, pede demissão, fecha a sua empresa ou aperfeiçoa, melhora. Eu quero que você aperfeiçoe, melhore, para que a gente passe 2023 e prospere esse ano, prospere ano que vem, prospere nos próximos 10 anos aí, como vendedores qualificados. Tá bom, gente? É isso aí. Muito feliz de gravar esse vídeo, foi um vídeo muito legal, que é um tema que eu gosto muito, que é a história. Então, gente, até a próxima, fiquem com Deus e tamo junto. Valeu!